Hoje nós vamos estudar as mudanças de estado físico e diagramas de aquecimento. Na última aula, a gente viu um pouquinho mais detalhado como os fenômenos químicos ocorrem e como balancear uma reação química. Hoje a gente vai aprofundar os conhecimentos nos fenômenos físicos. O que são os fenômenos físicos? São aquelas transformações, aqueles fenômenos que ocorrem sem alterar a composição da matéria. Quando a gente fala de mudança de estado físico, a gente está falando de um fenômeno físico. Quais são os 3 estados físicos que a matéria é encontrada? Temos que os estados físicos da matéria são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Qual é a diferença de um para o outro? O estado sólido possui forma e volume constante, devido ao forte grau de agregação entre as partículas. Então, as partículas estão fortemente interligadas, ou seja, possuem interação entre elas de forma a deixar tanto o seu formato e o seu volume constante, diferentemente do estado líquido, que possui apenas volume constante e forma variável. Isso se deve a um menor grau de agregação das partículas, das moléculas. Já o estado gasoso devido à sua fraca agregação entre as partículas, possui a forma e o volume variável. Essa é a diferença dos 3 estados físicos na matéria. Eles podem ser conversíveis entre si, ou seja, o estado sólido pode passar para o estado líquido através da fusão. O líquido pode passar para o estado gasoso através da vaporização. E o sólido pode passar para o estado gasoso através da sublimação. Todos esses 3 processos aqui grifados ocorrem pelo aumento da minha temperatura, caracterizando um processo chamado de endotérmico, porque ocorre com absorção de calor. Se eu não fornecer energia, a fusão, a sublimação ou a vaporização não ocorre. Agora vamos olhar a mudança de estado do gasoso para o líquido. Isso pode ocorrer, sim, através da transformação que eu chamo de liquefação. Assim como o líquido pode passar para o estado sólido através da solidificação. E o gasoso pode passar para o sólido através da ressublimação ou sublimação. Esses 3 processos ocorrem através da diminuição da temperatura, ou seja, é um processo chamado de exotérmico. Eu tenho que retirar energia, retirar calor do meu sistema, ou seja, diminuir a temperatura. E isso é um processo caracterizado como exotérmico. Bom, essas mudanças de fase, mudanças de estado físico da matéria podem ser representadas através de gráficos, onde a gente relaciona temperatura em função do tempo. Esses gráficos são chamados de diagramas de mudança de fase. E a gente pode ver que temos 3 retas inclinadas referente aos estados físicos da matéria. O primeiro estado físico a ser representado é o estado sólido, seguido do estado líquido e posteriormente do estado gasoso. Temos 3 retas constantes que indicam as mudanças de estado. Então, essa primeira reta de valor constante é a reta que representa a mudança de estado do sólido para o líquido, chamada de fusão. E essa segunda reta é a da ebulição, que é a mudança de estado do líquido para o gasoso. Tudo bem? Se a gente extrapolar essa primeira reta para o eixo, a gente vê o quê? Um valor de
temperatura, indicando o ponto de fusão, ou seja, a temperatura na qual a matéria passa do estado líquido do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem? Desculpa, grifei aqui errado. Então, ponto de fusão é a temperatura dessa passagem do sólido para o líquido. E a gente consegue ver através desse gráfico aqui. Tudo bem? Se a gente ainda continuar extrapolando a reta, a segunda reta, tudo bem? Essa daqui, para o eixo, a gente vê uma temperatura equivalente ao ponto de ebulição, que é a temperatura na qual a matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, esse gráfico, que a gente chama de diagrama de mudança de fase, nos traz os pontos de ebulição e de fusão. Eles serão sempre constantes quando eu tiver uma substância pura, ou seja, uma única molécula. Por exemplo, a água. Se eu tiver um frasco contendo a água e submetê-la ao aquecimento e anotar o tempo em função da temperatura fornecida, a gente pode construir um gráfico. E para a água, o ponto de fusão seria 0 graus Celsius e o ponto de ebulição 100 graus Celsius. Essas duas temperaturas, o ponto de ebulição e o ponto de fusão, são propriedades que eu digo, propriedades específicas da matéria. Somente a água irá apresentar esse ponto de fusão e ponto de ebulição. Se eu trabalhar com um álcool etílico, eu terei outros valores. Se eu trabalhar com querosene, outros valores. Então, depende da minha substância, tudo bem? Mas para uma substância pura, esses valores, tanto ponto de ebulição quanto ponto de fusão, serão constantes. A gente vai ver um gráfico onde a gente vai ver dois patamares, duas linhas retas. Quando eu trabalho com misturas, eu tenho um gráfico diferente. Eu terei esse perfil de gráfico, porque em uma mistura a gente não vai ter um valor único para a ebulição, nem um valor único para a fusão. A gente vai ter valores variáveis, tudo bem? Então, esses pontos que eram característicos não vão ser mais. A gente vai encontrar uma faixa onde a ebulição ocorre. A gente vai encontrar uma faixa onde a fusão ocorre. Há apenas dois tipos de misturas em que isso não pode ocorrer: a mistura eutética e a azeotrópica. Na mistura eutética, eu tenho um ponto de fusão constante e um ponto de ebulição variável. Então, diferentemente da substância pura e de uma mistura convencional, na mistura eutética, eu terei apenas o ponto de fusão constante. E haverá uma faixa em que a ebulição ocorre. Tudo bem? Como vocês devem imaginar, a mistura azeotrópica é uma mistura que irá apresentar a ebulição constante e a fusão variável. Ou seja, a temperatura da ebulição é um valor único. Porém, a temperatura de fusão é uma faixa. Eu apresento variação. Então, através desses perfis que eu delimitei para vocês, dos diagramas de mudança de fase, a gente irá fazer alguns exercícios para praticar. Até a próxima, pessoal!